Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais uma temporada do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto, episódio 151, começando a quinta temporada. Nós fomos, nos 4 últimos episódios da temporada passada, nós fizemos uma série especial sobre classificação orientada a objetos. E na semana passada, terça, quarta e quinta-feira, nós tivemos o nosso mini curso. Nós tínhamos o professor Gustavo Ferreira, que está aqui ao meu lado, né, aqui na bancada. Tudo bem, Gustavo? Bancada virtual, beleza, tudo Isso, certo. bancada virtual é sempre legal, porque a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, que a gente está sempre, Exatamente. né? Ultimamente a gente tem feito do mesmo lugar sempre, né? Então eu tô sempre no meu quarto, você tá sempre no seu. Mas quem sabe Isso. um dia aí a gente não faça da praia, né? De algum lugar mais Exato, interessante. exato, com certeza, né? Independência geográfica é fundamental. Isso, exatamente. Mas eu e Gustavo estamos aqui ainda nos recuperando desse evento que nós fizemos na semana passada, porque nós programamos um evento de 6 horas e fizemos 9 horas, né? Passou um pouquinho. Eu, é um pouquinho só, né, Gustavo? E a gente quer justamente conversar sobre ele. Só que antes eu queria lembrar a nossa audiência. E nós fizemos na terça-feira, quando nós abrimos o minicurso, a abertura das 2 últimas turmas dos cursos PDI-SL e PDI-PAI. Curso PDI com Python, agora é PDI-PAI, uma forma da gente, né, padronizar. Nós teremos outros cursos de PDI que estão sendo preparados com muito carinho para o próximo ano, e a gente, então, resolveu, né, padronizar. E nós fizemos, como a gente avisou no evento, então a gente está avisando também aqui no podcast, uma estratégia de Black November. A Hotmart, que é a plataforma que nos acolhe, que acolhe todos os nossos cursos virtuais, ela nos convidou para ingressar nesse movimento da Black November e nós resolvemos, então, fazer uma oferta bastante interessante. Os cursos, tanto o PDI-SL como o PDI-PAI, eles têm um investimento de 1.197. Isso desde 2019, o preço nunca mudou. Nós fizemos alguns movimentos em função da crise econômica esse ano, para poder privilegiar quem está na nossa lista de e-mails, mas agora na Black November, cada curso está individualmente por 997. Os 2 cursos, nos períodos normais, se você adquirir os 2 cursos, você vai pagar em torno aí de 2.400 e a gente tem uma estratégia para quem já é aluno de um curso em relação ao outro, de um desconto, e aí você pagaria em torno de R$ 2.000, faria um investimento da ordem de R$ 2.000. E nós fizemos também um combo para quem adquirir os 2 cursos por 1.500, ou seja, R$ 500 a Essa, menos. essa é a opção mais interessante, assim, né? Imaginando, é claro, que você não tenha adquirido nenhum dos dois. Olha só, Uhum, os dois sairiam por 2.400. isso. E nessa promoção tá saindo a 1.500, né? Então, Então vale muito a pena, né? R$ 900 de desconto. É muita coisa Isso. mesmo. E R$ 500 em relação aos 2 cursos separados já na Black November, né? Exatamente. Então, fica a dica aí para quem quiser, para quem tiver interesse de investir, né, nessa formação. Os cursos vão ficar abertos aí até a primeira quinzena de dezembro e a gente vai estar sempre lembrando aqui nos episódios essa essa oportunidade, né? E são as 2 últimas turmas do ano de 2022. Mas Sim. vamos lá, vamos conversar sobre o que rolou no mini curso de Geóbia, né? Nós tivemos aí 1.500 pessoas inscritas que participaram intensamente. Ainda nós estamos gravando no domingo, normalmente a gente grava na quarta, mas a gente estava finalizando o minicurso. Sim. Então, até o domingo, o minicurso fica aberto para as pessoas assistirem, né? E aí a gente teve aí uma audiência muito, muito interessante, muito
ativa que participou intensamente. Nós Sim, eu dividimos o acho, nosso evento. Diga, Gustavo. eu acho que esse evento foi o que teve mais participação assim do pessoal, né? Talvez pelo ineditismo do tema, né? Foi todos os outros que a gente fez eram sempre temas mais próximos, né? Uhum, Abordagens assim que eram mais próximas dos outros eventos que a gente já tinha feito. E esse foi o mais diferentão, assim. A gente decidiu mesmo ir por esse ramo porque sinceramente não tinha muita coisa na internet sobre isso, não tinha ninguém falando, não tinha nada, nenhum tutorial que seja, né? É muito raro uhum, você achar sobre esse tipo de aplicação, porque realmente é uma aplicação complexa, né? Dado que a gente planejou 6 horas e foram 9 horas. Então, uhum. assim, mas a gente quis encarar essa para mostrar que existe a possibilidade de fazer isso. E foi muito legal, teve muita participação mesmo, assim, não só ao vivo lá no YouTube, mas até mesmo depois no Instagram e tal. O pessoal perguntando, né? Uhum. Lidando com alguns errinhos e tal, perguntando como ultrapassar eles, e foi muito legal. Eu acho que foi o evento mais audacioso que nós já fizemos de Sim, todos, né? Claro, nós já fizemos eventos bastante audaciosos, utilizando modelagem de classificação de inteligência artificial, utilizamos dados SAR para fazer classificação, já fizemos eventos com detecção de mudanças para desmatamento, enfim, e modelo linear de mistura espectral, definições de end-members, sempre dentro de uma complexidade. Mas como a da classificação orientada a objetos e da maneira como a gente propôs, eu acho que a gente nunca fez um evento tão audacioso. E isso, para mim, é motivo de muita alegria, Gustavo. Primeiro, porque a gente vê que há uma demanda realmente, as pessoas ficaram. Na quarta-feira, a gente fez 2 procedimentos completos usando software livre. Na quinta-feira, você fez o passo a passo, indo até a acurácia, enfim, e as pessoas ficaram. Na quinta-feira, quando nós chegamos a 3 horas e meia aí de evento, e a audiência se mantendo, eu vi como foi importante esse evento. E a visualização dos vídeos, né? Porque como a gente sempre faz, o nosso intuito é que as pessoas aprendam. Então a gente não cria aquelas estratégias de necessidade, de escassez, né? Que se você não assistir hoje, cara, imagine, o cara está trabalhando a semana toda e ele vai chegar em casa e ainda conseguir colocar ali 9 horas para assistir um evento. Muitas vezes o cara chega cansado. sim, E eu tive algumas mensagens nas redes sociais, no direct. Estou assistindo aqui o último dia e tal. Isso no sábado, no domingo, as pessoas aproveitando o fim de semana para estudar. Isso é muito legal. Eu acho que é o nosso propósito, né, de ensino que vai muito nessa perspectiva. sim, Mas vamos sim. falar o Divulgação. que rolou, né? Vamos começar pelo primeiro dia, né? O primeiro dia foi um dia bastante interessante, né? Porque nós tivemos a participação da Juliana. Eu queria que você comentasse essa visita que nós tivemos, tão carinhosa da Juliana É, Petzinha. acho que é muito. Talvez essa seja a parte mais legal, não só para o pessoal que está participando do mini curso, né, para entender Uhum, da perspectiva do estudante, mas para a gente também é muito legal ver esse retorno, esse feedback, né, do pessoal, e o mais próximo possível do presencial, né? Que é, uhum, às vezes a gente tem depoimentos ali nos comentários e tal, no direct, mas ver a pessoa falando mesmo é muito mais importante para a gente e traz um outro sentimento, né? De que, pô, realmente a gente está realizando algum tipo de mudança, né, na vida das pessoas e divulgando e ajudando a construir conhecimento nesse sentido. Foi muito legal o que a uhum, Juliana falou, dentro do contexto do trabalho dela, né, do estágio dela, onde as pessoas elas ali trabalham com sensoriamento remoto, com geotecnologias de maneira geral, e elas têm várias das necessidades delas foram cobertas aqui pelos nossos produtos, seja um curso, um mini curso, workshop, masterclass, lives, né? live, tudo.
Então, assim, é bom a gente saber que a gente está acertando nesse sentido, né? Qual é o conteúdo, né, que o pessoal precisa mais entender? É aquele conteúdo que ele tem que aplicar todo dia, né? Aquele conteúdo que vai ajudar ele a resolver um problema de maneira mais simples ou mais eficiente, né? Resolver com maior eficiência o problema ali, seja no âmbito do trabalho ou da academia. E tudo que ela pontuou foi muito positivo para a gente, porque mostrou que ela ali no papel do estágio conseguiu contribuir assim, de maneira importante com o trabalho que ela está executando. Porque geralmente quem está nesse nível, né, fica mais com um trabalho braçal ali e tal, coletando, levantando dados, vetorizando, fazendo georreferenciamento, né, registro de imagens, coisas que são mais mecânicas. E é bacana saber que uma pessoa que passou pelas nossas capacitações está conseguindo, por exemplo, sugerir metodologias, né, Exato. dentro da posição de Destacando-se, né? estágio. E é aí que eu queria entrar nessa parte de se destacar. Ela já está se destacando nessa etapa da construção da carreira dela, né? Então, Exato. imagine isso para daqui a 2, 3 anos, né? Quando tiver um pouquinho mais lá na frente. É muito bacana. E esse é nosso intuito, E né? De ela construir falou, isso. foi tão importante a fala dela, e ela não falou no primeiro dia, eu me confundi aqui, a Juliana falou no segundo dia. O primeiro dia foi teoria Foi e a teoria. montagem do cubo, né? Sim, Mas sim. vamos aproveitar que a gente está falando da Juliana e vamos falar também da vinda do Jota, né? Sim. O João Paulo, que veio também no terceiro dia, no dia do PDI Pai, para falar sobre a vivência dele. E é interessante porque o Jota tem uma relação. Juliana, eu conheci por causa dos cursos, mas o Jota foi me orientando de PIBIC. E ele começou, logo na época que ele fez Ciências Ambientais, IPI, que é Introdução ao Processamento de Imagens, era uma matéria do básico dado no terceiro semestre. Depois a gente tirou do básico e colocamos na parte de cadeia de seletividade específica de uma ênfase, mas no fim do curso. E colocamos SIG como básico para que todas as ênfases pudessem avaliar, né? E o Jota foi muito legal a fala dele, principalmente porque tanto ele como a Juliana salientaram a importância da comunidade. A comunidade do fascinante mundo do sensoriamento remoto, que funciona no Discord, em que os alunos de todos os cursos ali estão, né, e que podem interagir, trocar ideias e tal, e com isso eles avançam com as possibilidades de trabalho, de tirar dúvidas, de aprender, né, sem ter receio, porque está todo mundo ali se ajudando. A Juliana salientou um ponto que eu achei muito interessante. Ela falou que quando ela entrou, porque a turma dela era da terceira turma do PDI-SL, a gente abriu a 10ª, ela, quando entrou, ela tinha uma quantidade muito grande de doutores em sensoriamento remoto, professores universitários na turma. E ela começando a graduação ali, e ela com um certo receio. E o Jota falando sobre como ele avançou também no trabalho dele. Eu queria que você comentasse um pouco da Sim, sim. fala do Jota. O Jota já é mais... Ele é geólogo, né? Não, ele é cientista ambiental. Cientista ambiental. É. Cientista ambiental. Ah, pera lá. É porque antes a gente estava comentando e ele tinha falado de uma amiga que é da geologia, É no isso. backstage. Uhum. J, cientista ambiental, e utilizando, né, sempre, primeiro, tem toda essa trajetória aí que ele comentou como seu estudante, né, na graduação. Então, tem o projeto de iniciação científica, né, a própria inserção na disciplina de processamento, que é, assim, entra dentro da graduação o projeto de iniciação científica, né? Para quem estuda, eu não conheço muito bem o processo dentro de universidades particulares, né? Mas nas universidades públicas nós temos essa possibilidade, né, de entrar em um projeto de iniciação científica, ganhar uma bolsa por conta disso. E a minha opinião é de que todos os estudantes devem entrar num processo desses de iniciação científica, né? Porque é ali que você abre o seu olho para
um campo específico dentro da sua área ali de formação. Por quê? Porque dentro da graduação não vai ser possível você aprofundar em todos os temas. A gente já cansou de falar isso daqui, né? Por exemplo, no meu caso, na geografia, você tem uma infinidade de áreas, né? De sub-áreas. Você tem geografia urbana, você tem geografia humana, geografia econômica, geografia mais técnica, né? Que é essa que a gente trata aqui com geotecnologias, agrária. Então, cara, se você for aprofundar em todos, você tem que ter um curso de graduação para cada uma. Então não tem como, né? E assim, isso é bom porque mostrar um pouco de cada ajuda a pessoa né, experimentar um pouquinho e ver qual que é o que ela mais gosta. Vendo qual é a sub-área ali que ela mais curte, ela pode a encontrar um professor daquela área e entrar numa iniciação científica. Aí você começa a se aprofundar. É aí que você começa a construir sua carreira, né, dentro dessa área. E assim, quando ele entra no PIBIC e começa a entrar em contato, né, com o PIBIC dele foi com o hiperespectral, inclusive, né? Foi. Ele trabalhou inicialmente comigo. O TCC dele é que a gente migrou depois para o Hiper. Mas a gente estava começando a trabalhar com os dados Hyperion e trabalhando na Amazônia, em Rondônia. Ele também foi meu monitor de disciplinas, então é legal porque o monitor ele auxilia os colegas na parte prática. Eu dou a teoria, mostro como é que eles devem proceder. O monitor já fez, então é uma forma dele rever. Exatamente. E ele vai explicar para os colegas. E como você sempre diz, e eu também, a melhor maneira da gente aprender é ensinando. Sim. Então, E é o fluxo comum, assim, você vai para a iniciação científica, faz a disciplina, se torna monitor, gostou da disciplina, se torna monitor, né? E você vai construindo ali é o comecinho da sua carreira. Inclusive, você pode entrar na iniciação científica e ver, opa, peraí, isso aí não é muito bem o que eu quero. E ir para uma outra área. Eu acho que experimentar, né? esse pilar da universidade, principalmente da universidade pública, é extremamente importante, né? Eu fiz 3 PIBICs dentro da mesma área, não mudei de área, eu simplesmente fui acrescentando ao trabalho, né? E para mim foi extremamente valioso. Inclusive, do PIBIC, eu extraí o meu TCC, né? Sim, Então foi o que aconteceu com o Jota também. O PIBIC você dele já acabou chega virando o Pois TCC. é, você já chega naquele finalmente ali do curso, que é onde você fica um pouco mais nervoso e estressado, porque a maioria das pessoas não faz a menor ideia de que tema ela vai ter, do que ela vai fazer. Agora, se você já tem uma vivência no PIBIC, cara, você pode simplesmente pegar ali o seu PIBIC e expandir um pouco mais para fazer um TCC. Você já não chega com aquele nervosismo todo, aquela ansiedade toda, já está muito mais tranquilo. No meu caso, por exemplo, eu desenvolvi durante 3 anos, dentro do tema de censuramento remoto, no caso era multitemporal, né? Então, eu já tinha uma vivência daquilo, sabe? Eu não fiquei nervoso absurdamente, assim, nossa, eu tenho que escrever, tenho que fazer não sei o quê. Cara, boa parte do trabalho já estava pronto, né? Então, eu tinha que adaptar uma coisa em outra, então foi muito mais tranquilo eu passar por esse processo do projeto final, né? Do TCC. E ele tendo essa vivência, começou a enxergar, né, que ainda assim faltava ali uma área, né, uma ferramenta que era a programação, né, que ele não teve na graduação, que né? ele não teve na graduação. Então, se aprofundando nesses projetos, iniciação científica e tal, monitoria, você também enxerga as lacunas que você precisa preencher, e aí você pode preencher antes de você terminar a graduação, ou você pode esperar, não, eu quero terminar o TCC e depois eu vou correr atrás disso, sem maiores problemas. E foi o que ele fez, ele identificou essa lacuna e foi atrás disso depois, né? Tanto que ele é o primeiro aluno, né? O primeiro estudante matriculado no curso e tal, porque ele já tinha essa necessidade e dentro da nossa área, inclusive, em conteúdos em português, né? Programação para censuramento remoto, geoprocessamento em português é muito escasso. Exato. Muito escasso, tem pouquíssima coisa. Então, quando você vai se aventurar ali na internet, fazer algum tutorial, alguma coisa, tudo começa a ficar muito confuso. Né? E a nossa ideia foi esmiuçar isso um pouquinho, destrinchar, principalmente nos módulos iniciais, né? E esse foi um dos motivos dele já, cara, o curso lançou, ele já adquiriu.
Exato. Porque ele já tinha a vivência dos seus ensinamentos, né, das suas aulas e tal, de todos os cursos lives, então ele sabia como ia proceder em termos de didática, e ele precisava de uma aplicação. Ele precisava saber como que ele pegava aquela metodologia ali que ele já tinha noção do que era de processamento e transformava aquilo em código, né? Seja para Isso. automatizar, ganhar tempo, enfim. E acabou que hoje em dia ele já está migrando, né, para outras linguagens. Eu achei isso muito legal quando ele disse que às vezes ele tem uma ideia que ele precisa fazer, e aí ele usa a lógica de programação que ele aprendeu no PDI-PY para implementar, seja em C, Exatamente. seja no que for, né? Então eu Exatamente. achei muito legal essa autonomia que o curso trouxe para Isso. ele, sabe? E, inclusive, eu até pontuei no minicurso que se alguém fosse me perguntar qual é a linguagem mais importante, não seria nenhuma específica, Python, R, C, C++, nada. A linguagem mais importante é a lógica, né? Exato. Com a lógica, você entendendo a lógica específica de programação, você consegue deslanchar em todas as outras. E você consegue, com muito mais facilidade, resolver os seus problemas. Né? Que é Exato. você saber pensar a resolução do seu problema ou as possíveis resoluções do seu problema de maneira lógica. E Exato. dali para você passar para o computador é muito mais simples. E é isso que ele está fazendo. Então, assim, você pode se aventurar com R, com JavaScript, com Julia, enfim, com outras coisas mais complexas, tipo Java, e por aí vai. E isso é muito importante para a gente, né? Ter esse feedback né? esse feedback tão positivo de que ele está deslanchando, que ele não parou ali. Né? A gente não quer que vocês parem no. Cara, ganhou o certificado, beleza, acabou. Não. Aplica e aplica 10, 20, 30 vezes, tenta melhorar aquilo que você já aplicou. Cara, como é que eu posso ganhar mais tempo aqui? Como é que eu posso otimizar isso? Como é que eu posso melhorar a acurácia dessa classificação? Porque essa ideia é assim que surgem coisas novas, né? E disruptivas também no ramo da tecnologia e no nosso também, da geotecnologia. Exato. Eu fiquei muito satisfeito. No primeiro dia, a gente entrou com a parte teórica, eu dei as 2 aulas de teoria que tem no curso PDI-SL e no PDI-PY. Eu usei os mesmos slides, a mesma estratégia, a mesma discussão, né, para que as pessoas vissem como é que a gente aborda as questões. E salientar, viu, Gustavo, essa é uma disciplina dada na pós-graduação, ela não é enfocada na graduação, não é. Eu desconheço cursos de graduação que façam. Você pode até citar que existe, mas você entrar a fundo e mostrar como é, porque nós fizemos uma discussão que mostra que a classificação orientada a objetos ela é uma forma de você mudar a maneira de pensar o sistema de classificação. Normalmente a gente está acostumado à classificação baseada em pixel, e o pixel é a unidade que nos interessa ali em termos de referência, como a gente já fez um episódio aqui no podcast sobre EndMember. E a partir daí, esse conjunto de pixels, né, que pode ter uma certa homogeneidade, ele vai servir como uma área de treinamento. Só que a gente primeiro amplia o nosso espaço de atributos, incluindo outros elementos que não apenas os espectrais, como foi na primeira discussão nossa aqui nessa série especial, né, em que a gente falou sobre essa Planos de construção informação, né? de planos de informação, de cubo de dados. Nós também fizemos isso. Nós fizemos 2 cubos, porque dentro do processamento que foi feito no segundo dia, nós precisamos ajustar também, porque às vezes o software tem uma certa limitação. Nós usamos tanto a classificação baseada em atributos, né, em amostras de treinamento, como também a classificação baseada em conhecimento. No caso, utilizamos aí a possibilidade, né, de você trabalhar com árvores de decisão a partir de mineração, da técnica de mineração de dados. Né? E isso é bastante interessante, traz uma nova perspectiva. Nós também tivemos a oportunidade de, já no segundo dia, lançar uma série de aulas no PDI-SL. A gente está subindo agora uma série de aulas também para o PDI-PY. Só citando aqui, né, no caso do PDI-SL, nós colocamos uma aula de correção atmosférica dos dados Cibers 4A e dos dados Amazônia 1.
Depois nós colocamos uma outra que também subimos para o PDI-PAI, que é sobre reamostragem de imagens com resoluções espaciais diferentes, isso dentro do pré-processamento. Na parte de lógica de programação, foi subido um módulo sobre funções anônimas. Né? Isso, aí teve mais duas partes de classificação com GE, né, usando a API módulo, Python. Né, o PyGE, Isso. que é o módulo de Google Earth Engine que tem no PDI-Py. Exatamente. E mais cinco partes só de Geóbia, aplicação, tá? É só aplicação. E mais partes, 2 teóricas. Então foram tirando as 2 teóricas, 7 aulas de Geóbia. Só de Geóbia. Dava para criar um módulo só de Geóbia. Exato. E no PDI-SL foram 6 aulas. Foram 4 práticas e 2 teóricas, a mesma do PDI-Py. Uhum. A gente usa a teoria a mesma para os 2 cursos. As práticas é que se diferenciam. Isso. E nós trabalhamos com dados SAR, nós trabalhamos com filtragem, nós trabalhamos com índices, né, espectrais, para a gente poder compor o nosso espaço de atributos. Trabalhamos também dentro do dia que foi o segundo, que trabalhamos com interface gráfica, nós mostramos como é a construção de modelos de automação, né, no caso, para criar ali uma sequência de extrações de estatísticas zonais, a extração de atributos que nós utilizamos, né, dos segmentos que foram gerados, e nós mostramos como fazer essa automação, criar uma interface gráfica para você chegar a essa dinâmica de retirada dessas informações de 14 bandas ao mesmo tempo. Ao invés de você fazer uma, pegar o resultado, entrar como a informação do segundo processamento, depois do terceiro, ou seja, repetir isso 14 vezes, nós automatizamos também utilizando modelagem no QGIS, o que foi bastante interessante também, né? Essa possibilidade é muito legal de você automatizar esses fluxos, né, de processamento. E aí você pode automatizar em termos de... Eu tenho muito processamento, eu vou entrar com um dado só, mas eu tenho uma cadeia gigante. Então, ao invés de você ficar... executa um, depois executa outro, você faz um fluxo gigante e manda ele rodar. Ou você tem também a possibilidade de ter, bom, meu fluxo é um pouquinho menor, mas eu vou rodar isso para 100 imagens, por exemplo. E aí você automatiza isso também. E essa possibilidade é muito bacana dentro dos softwares de interface gráfica, né? Exato. É um avanço bastante grande e que nos aproxima das automatizações que são feitas em Python, né, em programação. Exatamente. O princípio, né, o procedimento é esse, ou seja, você vai agilizar o seu processo e, com isso, minimizar seu tempo, né, direcionando para uma determinada aplicação. Agora, o core desse minicurso foi a discussão sobre segmentação, né? A segmentação, tanto sob o ponto de vista teórico, como também as práticas. Nós fizemos, na parte de interface gráfica, nós mostramos 3 tipos de segmentação específicas, usamos 2, né? Nós usamos o Region Growing, o Mean Shift, e depois a de Baadt-Sharp, que é um tipo de Region Growing também, né? E depois em Python a gente também utilizou uma, mas foi discutido mais de uma, né, Gustavo? Como havia sido feito no episódio que nós falamos de técnicas de segmentação, né? Sim, eu acho que essa abordagem é legal, porque esses segmentadores, assim, eu tenho certeza que para muita gente foi coisa nova. Assim, caramba, eu nunca tinha visto isso. Mas são segmentadores bem mais clássicos, assim, né? Tem uns que datam de antes dos anos 2000. Então, é legal que a gente mostrou como funciona a lógica ali por trás de cada segmentador, né? Como que ele entende o grupo ali de pixels como um único segmento. Cada um vai ter uma particularidade quanto a isso, né? Cada um vai ter um método específico para delimitar as fronteiras do segmento, né? E isso, é claro, aliado a um conjunto bem grande aí de parâmetros que, a depender do software ou da linguagem que você utiliza, você tem acesso a isso e pode otimizar esses parâmetros. E o legal é que eles são, assim, a porta de entrada, né? E já deram um resultado absurdo. Então, assim, é claro que o nosso objetivo é estender, né, entrar em outros métodos de segmentação, né, mas para o futuro aí, futuro próximo.
Mas só com esses aí, que já são, vamos supor, default, né? Eu não entrei com nada assim fora da casinha. A gente já gerou resultados muito bacanas. E foi legal para introduzir esse tipo de técnica, né, para o pessoal e mostrar que essas técnicas também elas são bem parecidas com as técnicas que a gente já conhece de classificação, principalmente não supervisionada, né? Se você está criando um grupo de pixels que vai se tornar um segmento, você está clusterizando, né? Você está criando um cluster. Exato. Então, inclusive, o Slick, que é um dos métodos mais famosos de segmentação, não quer dizer que é o melhor, ele é baseado no K-means, né? No K-means, K-médias, que é um clusterizador muito famoso. Então, assim, é legal fazer essas associações também, que as coisas elas não estão dissociadas, sabe? Não está jogado, não existe uma distância gigante entre uma coisa e outra. Se você souber o núcleo, se você souber o que é uma clusterização, o que é um agrupamento, quais são os principais algoritmos, você consegue entender também as segmentações, como funciona um segmentador. Exato. E um aspecto importante é mostrar, eu achei muito legal a gente poder retomar aquela discussão que já foi tema também de posts nossos, sobre por que a gente opta sempre por uma resolução mais baixa espacial quando você tem um conjunto de dados. E foi legal poder mostrar, né, principalmente com a reamostragem da banda de 60 metros do Sentinel-2, a gente reamostrou para 20. Então, nós tínhamos 9 pixels ali compondo aquele pixel de 60 metros, todos com o mesmo número digital, era só uma subdivisão. E quando nós fomos para 36 pixels, que eram os pixels derivados da reamostragem para 10 metros, todos os pixels também tinham o mesmo valor. Sim. Então, é legal a gente mostrar isso e as pessoas meio que desmistificarem, porque as pessoas acham, eu vou dividir, vou usar tudo com 10 metros, que é muito melhor. Cara, se espectralmente ele foi obtido com 20, não faz sentido. Você só vai criar um pixel dividido em 4, né, para o mesmo valor, né? A possibilidade que o minicurso abriu da gente mostrar isso na Vera, né, na prática, matar a cobra e mostrar o pau. Porque como a gente construiu o cubo, né, ali com o pessoal, sim, né, mostrando, já reamostrou e tal. A necessidade de reamostrar, de você fazer filtros, de você gerar os índices para depois compor o seu plano de informações, né, o seu cubo de dados. Aí a gente teve a oportunidade de mostrar isso. Então não fica só na discussão, você mostra efetivamente e pega um pixel qualquer, ou seja, Sim. não é uma coisa previamente estabelecida, não. Você pega um pixel qualquer e vai mostrar. Olha aqui, tá vendo? Esse carinha aqui de 60 metros, quando você divide em 20, né, você vai ter ali 3 por 3, então você faz uma matriz 3 por 3, você vai ter ali 9 pixels com o mesmo valor. Então, se você faz a divisão ali de 60 metros para 10 metros, aí você vai ter 6 por 6, são 36 pixels, compondo ali um pixel, né? O que era um pixel de 60 com um valor digital, são agora 36 pixels com o mesmo valor digital do pixel original. E aí, é bom que as pessoas veem que a gente não está conversando Sim. borracha, né? Isso me lembra na época de graduação que o pessoal fazia muito isso com SRTM, né? De diminuir e tal. Não, que eu consigo um detalhamento maior aqui nas unidades geomorfológicas, diminuindo de 30 para 10, uma coisa assim. E quando você ia ver na Vera, não fazia o menor sentido. Você só subdividir o pixel mantendo o mesmo valor, né? Eu lembro que então, se você tem um pixelzão de 20 metros, de 20 metros ali, e você vai gerar 2 aqui, num sentido, num eixo Sim. X, por exemplo, 2 de 10 metros, vai ser um valor aqui e o outro do lado é igual, é a mesma coisa do de 20, não muda Sim. nada. E aí eu lembro que se eu não estou enganado, foi o Osmar que fez isso. O professor Osmar, ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, entrou lá no software, né? Um de 30 e um reamostrado para 10. Aí ele só tirou a média do de 30 e a média do de 10. Deu o mesmo valor. Tipo, não foi no nível do pixel, né? Tirou a média da imagem toda. Então, aqui, gente, dá o mesmo valor, é a mesma coisa. Você só está gastando espaço em disco e tempo de processamento. Exato. Isso muda. Isso muda. Isso muda. Infelizmente muda. Para um resultado igual, né? Para um resultado igual. Pois é. E aí a gente fez a classificação, tanto com Random Forest, nos 2 dias, a gente usou,
legal é que usamos segmentadores diferentes, amostras diferentes, ou seja, segmentos escolhidos para amostragem diferente, inclusive número de segmentos que a gente selecionou por classe. A gente não chegou a combinar isso, né? E a gente chegou à mesma acurácia. Sim, sim. Né? Foi bem bacana. E principalmente na parte de você subdividir ali o seu conjunto em treino e teste, né? Foi uma sorte, assim, aí foi sorte mesmo minha, porque eu coloquei o seed, né, random state lá, coloquei um número qualquer, que é um número que vai garantir a reprodutibilidade do modelo. Então, se você colocar o mesmo número que eu coloquei nesse parâmetro, você vai extrair para o conjunto de treino e para o conjunto de teste exatamente os mesmos segmentos. E daí, quando eu botei esse número, bateu a acurácia em 0,98, que foi a mesma acurácia que você tinha obtido. Isso é muito doido, né? Claro que a confusão nas classes deu um pouquinho diferente, mas a acurácia, né, a medida global, ela foi exatamente igual. E isso, é claro, significa que a classificação é igual? Não. Né? Aqui a gente está tratando da parte de treinamento, de teste e tal, mas que é Nem a segmentação foi a mesma. Exatamente. Foram métodos distintos de segmentação. Exatamente. Só mas o conjunto de dados que foi o mesmo. Isso. E o algoritmo de classificação foi o mesmo. Mas os segmentos eram outros. Os segmentos selecionados para treinar e para validar ou para testar eram outros. E a gente chegar à mesma acurácia foi muito interessante. Muito interessante. Não precisa ser igual, mas esse indicativo é muito bom. Significa o quê? Que as duas classificações foram ótimas. Né? Elas conseguiram entender muito bem ali o comportamento dos segmentos. E, assim, em Python a gente levou um tempinho mais para entender o que estava acontecendo. Teve um pouco de intervenção minha nesse processo, porque eu poderia simplesmente criar os segmentos, né, as áreas de interesse a priori, e já deixar lá, pessoal, esse aqui são segmentos que a gente vai utilizar como conjunto de treino e teste. E acabou. Eu teria eliminado, cara, uma meia hora assim de conversa sobre o processamento. Só que o mundo real não é assim. E a gente decidiu que ia ser o mais próximo do mundo real possível. Né? Na verdade, aquilo ali é o que acontece no real, né? E o que acontece é nessa etapa de escolha dos segmentos para o seu conjunto de treino e teste, na interface gráfica você vai escolhendo de fato os segmentos, clicando e selecionando os segmentos. E o que eu quis fazer foi uma coisa análoga, né? Só que utilizando uma camada de pontos. E aí entrou uma parte bem, assim, eu diria de intermediário avançado de geoprocessamento. Né, onde eu criei uma camada de pontos, onde eu tinha certeza de que aquilo ali era uma mata de galeria, aí eu botei um ponto naquele pixel. Ali era um cerrado, eu botei outro ponto. Né, ali era cultivo, eu botei outro ponto. Onde estavam esses pontos, a gente fez uma operação geométrica para selecionar o segmento onde tinha um ponto contido nele. E atribuir àquele segmento o mesmo valor da amostra. Então, se era, por exemplo, a área urbana, que tinha o ID 1, e o segmento estava numa área urbana, ele bateu num pontinho de área urbana que eu tinha plotado, ele vai lá, seleciona esse segmento, pega ele para a minha área de treino e teste e atribui o mesmo número, né, a mesma classe que estava no ponto. Então, esse segmento vai receber classe 1. Então, para a gente fazer isso, essa é a parte que você pensa o problema. Né? Eu preciso fazer uma seleção assim, assim, assado, eu preciso pegar esse cara com base no ponto, isso é o pensar. Aí, a partir daí, a gente colocou isso no código. Isso. E foi um negócio um pouco mais refinado, né? Eu mostrei como é que faz e tudo. Inclusive, a gente teve que rodar algumas outras células, manipular pacotes, né, bibliotecas, porque existe um errinho ali no GeoPandas, que é típico, né, da parte de operações geométricas, mas a gente contornou isso, fez um código bacana e conseguiu extrair essas áreas de interesse, né? Então eu acho que assim,
O código Python, nesse sentido, ele teve bastante desafios, sabe? Porque a lógica de implementação no Python para pixel a pixel é muito mais simples, né? Aqui a gente tem que concordar que é muito mais simples. Claro. E um aspecto importante aqui, só para fechar, é que como a gente já tinha passado várias e várias lives, workshops, até mesmo no próprio curso, sobre classificação pixel a pixel com Python, eu fui fazendo uma analogia, né? Por exemplo, aqui para classificar no pixel a pixel, a gente fazia só isso, definir o X e o Y e pum, manda o modelo ajustar, né? Fazer o fit. Agora, no orientado a objetos, a gente tem que criar esse X e Y de maneiras diferentes. E aí eu fui mostrando e tal. Então deu para fazer esse paralelo, porque não fica tão abstrato assim para o estudante. Né? E ele entende que existem diferenças significativas entre você processar orientado a pixel e orientado a objeto, né? Ao segmento, no caso. E Exato. deu para a gente fazer um trabalho muito bacana. Eu curti demais assim o último dia, né? Ainda teve aí o impulso da vitória do Brasil, que a gente já estava todo mundo feliz, então foi bem mais tranquilo. A gente ainda fez aquele desafio, eu estava com a camisa da seleção brasileira da Copa de 70, e Sim. aí colocando qual é a Copa que o Brasil jogou com essa camisa e tal. Algumas pessoas acertaram, mas outras foram assim muito distantes, né? Ainda com o escudo da CBD. Foi muito bacana. Essa questão que você falou aí do ponto e a partir daí selecionar o segmento, eu fiz na época, no momento em que você estava falando, a alusão ao clicar no segmento e atribuir o valor. Ou seja, você pensa como você faz na interface gráfica para você estruturar o código para que ele reproduza exatamente o que foi feito, né? Isso é uma ótima abordagem. É uma ótima abordagem. Eu acho que fica bem didático, né? Sim. Você sabe como faz no QGIS, enfim, qualquer outro software, você tenta fazer essa analogia, né? No QGIS, o primeiro passo é você abrir uma imagem. Então, o QGIS lê a sua imagem. Aí você vai lá e tem que ler uma imagem no Python também. Eu achei muito legal o Délio, que estava com a gente, né, conduzindo o processo, faz parte da nossa equipe. Ele depois me mandou uma mensagem e disse: mas assim, quais são os softwares livres que foram usados? Aí eu saí listando, né? Porque eu usei um monte, né? Usei um monte. Ele disse: e no PDISL? Eu falei: aí você bota um monte. Tem mais de 10. Estende a lista. Estende a lista e tal. E foi muito legal. Teve algumas coisas importantes que eu acho que são legais da gente salientar, até para a gente fechar o nosso episódio, né? Primeiro, a gente ter a oportunidade de falar de um tema tão complexo que normalmente é dado na pós-graduação. Tanto que um colega me procurou depois pedindo: olha, por que você não oferece na pós esse minicurso que você fez e tal? A gente antigamente utilizava um software que está descontinuado e tal, e eu falei: não, eu tenho algumas soluções para isso em vários softwares livres que daria. Ele disse: você podia assumir essa disciplina, e é o professor que trabalha essa temática, né, na pós. Me procurou para a gente conversar, ele está com várias funções administrativas e está sentindo falta porque os estudantes estão pedindo. Eu falei: não, beleza, semestre que vem eu vou pensar nisso e a gente monta uma estratégia, sei lá, 4 créditos e tal, de processamento, coisas do tipo, né? Que dá para fazer e fica bem interessante, como eu estou fazendo agora com detecção de mudanças. Eu estou dando detecção de mudanças na pós-graduação, né, nesse semestre. Então, assim, a gente tem essa possibilidade, foi um desafio muito grande. Uma outra coisa legal foi a criação do geosensor, ou seja, a gente começar a divulgar, né, tanto o canal como o perfil no Instagram. Não significa que a gente vai deixar de ter os nossos perfis e tal, não. Mas é para a gente ter uma identidade, né, nós dois, aqui com os trabalhos que a gente vem fazendo, que é o geosensor. E, além disso, essa novidade, que pela primeira vez em 3 anos a gente tem aí os cursos sendo lançados no âmbito de Black November. Né? Exatamente. Então, eu vou deixar o link tanto aqui no vídeo, que é geosensor.com.br/PDI, para você acessar essas ofertas aí da Black November, como também vou botar no texto que é divulgado nas principais plataformas para que as pessoas tenham acesso a esse link. E fica a dica, né?
todas essas discussões estão também nos cursos, só que de forma muito mais aprofundada, muito mais detalhada, e o evento também está na área adicional dos dois Sim. cursos. Né? O primeiro dia a gente já lançou, já baixou o vídeo logo depois que terminamos, e aí já subimos para a plataforma. O segundo dia, a mesma coisa, o terceiro dia, a mesma coisa. Então, os alunos têm Isso é legal que a gente tem. É engraçado, a gente tem um banco de material extra que é pau a pau com o material do curso, assim, em termos de Exato. conteúdo, né? Então, além de você ter acesso a todo o material, toda a discussão no curso, né, com teoria e aplicação, lá, tanto em Python quanto em software livre, né, de interface gráfica, você também tem acesso a todos os eventos que já aconteceram. E aí entra tudo, entra live, entra mini curso, workshop, masterclass, tudo que a gente já fez. Então isso é bacana se você quiser resgatar algum conceito, alguma coisa, ou até mesmo tem gente que entrou agora, recente, né? Mas já participou dos outros eventos e tal, aí queria dar uma olhada no de detecção de mudanças, né? De queimadas, por exemplo, um evento que a gente fez. Você vai lá, tem acesso a tudo tranquilamente. Com certeza. E fica a dica aí, né? Porque os cursos também, a gente retirou o prazo, pelo menos por enquanto, né? Esses tantos que já estão como os que estão entrando, eles não vão ter um prazo aí definido, como era antes de 3 anos para fazer o curso. Sim. Faz no tempo que der. A gente só não está falando que é vitalício, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar e nem quanto tempo a plataforma vai existir, enfim, mas pelo menos Sim. 3 anos isso está garantido e todas as atualizações. Né? Os alunos da primeira turma já expiraram o prazo de 3 anos e continuam com a gente. Né? E isso é muito legal, essa noção de comunidade. Né? Isso, que era o que a gente não queria perder, né? Eu acho que foi muito feliz essa decisão, porque primeiro que a gente tinha uma pressão também do estudante, que às vezes está chegando lá na hora, aí o cara tá cheio de coisa, tem demanda de trabalho, demanda de faculdade, não sei o quê, ele, putz, eu tenho que fazer, aí vai lá, bota no 2x, 3x, 10x, e no final das contas ele não aprende nada, né? Vai ali rapidão. Porque tem que acabar, porque está acabando o prazo. Então, acabando o prazo, você tem mais calma para fazer. Você faz um módulozinho ali por mês, né? Vai fazendo um exercíciozinho aqui, outro ali, vai indo aos poucos, degustando mesmo o curso, ou tendo acesso. Você está com uma demanda específica de segmentação, por exemplo, no seu trabalho, você vai lá no módulo de segmentação, sem problemas, faz no seu tempo, né? E permanece ativo com a gente na comunidade, tem acesso também às atualizações dos cursos, o que é muito bacana, porque o nosso intuito é não deixar essa formação defasada, nunca vai ficar defasada, com relação ao mercado, com relação à academia. Então, a gente não faz esse acréscimo em todo lançamento, né? Todo lançamento a gente faz um acréscimo de pelo menos um tema, né? Uma aulinha ali teórica e uma prática, tá? E a gente não faz isso à toa, a gente faz isso para não deixar ninguém que está dentro da nossa comunidade para trás, defasado em termos de conhecimento. Então isso é legal porque vocês vão estar sempre ali na fronteira do conhecimento, na ponta dos cascos e entendendo tudo que está acontecendo, né? Exato. Muito bom, muito bom. Eu confesso a você que ainda estou estrupiado eu também. com o evento. Né? É como se a gente tivesse levado uma surra, mas vale muito a pena. Vale Sim, muito com a pena certeza. mesmo. Sempre vale, sempre vale. É muito bacana ter a participação do pessoal. Eu fiquei, né, como eu falei no início do episódio, eu fiquei muito surpreso, que foi o evento de maior participação nos 3 dias, né? O que é raro também. Geralmente o pessoal costuma participar mais na parte teórica, né? Que são os primeiros dias ali, mas todo mundo participou ativamente dos 3 dias, foi muito legal. Teve também mensagens ali no pós, né, no Instagram e tal, perguntando, e não é perguntando sobre o curso em si, mas perguntando algumas coisas do evento, né, aspectos técnicos e tal. Pô, e se eu quiser fazer isso, como é que faz? Eu quero colocar dados, eu quero segmentar dados de drone, como é que eu faço? Não sei o quê. Isso é muito legal, ver o interesse do pessoal por isso e ver que vocês estão correndo atrás, né? Eu fiquei muito feliz. Para mim, assim, disparado, foi o melhor evento que a gente já fez. Com certeza, muito bom mesmo. E teremos mais. Daí para frente teremos mais eventos, enfim. Ano que vem tem novidades aí, nós vamos expandir nossos cursos. Esse ano a gente já lançou o sistema sensores, que está aberto também,
né? Você pode entrar, a gente vai criar um site para ele, ainda não deu tempo, mas está dentro da plataforma da Hotmart, é só procurar lá o Sistema Sensores, está sempre aberto para as inscrições. Tá legal? Gustavão, sempre uma alegria conversar contigo, bater um papo e a gente nunca consegue esgotar as temáticas, né? Ainda bem que a gente está começando agora uma 5ª temporada do podcast, e aí você vai desde o primeiro episódio dessa nova temporada até o último, e a gente vai conduzindo esse processo sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, né, de poder falar de sensoriamento remoto. E vamos começar também a falar de geoprocessamento, enfim, vamos ampliar isso, né, porque aí o céu é o limite. Com certeza. Agora vai ser minha temporada com 100% de participação. Né? E aí a gente vai. Que nas outras você era sempre figurinha carimbada, né? Você estava sempre participando. Era o cara que já tinha. Era o convidado mais frequente e aí virou, né, dono do podcast. É isso aí. Show de bola. Tenho certeza que vai ser muito bacana essa temporada nova aí. Né, e marcar essa inserção maior do geoprocessamento e de outros tópicos também que são bem importantes dentro do processamento digital de imagens, né, falar muito de inteligência artificial, muito de deep learning, muito de radar, muito mesmo de radar, né, muito de classificação, tá? Então a gente vai aplicações também. Eu acho que essa nova temporada a gente tem que falar com o pessoal que está lá no mercado aplicando, né, no mercado de trabalho, aplicando ali diretamente, e falar também com quem está chegando na carreira, né, com os iniciantes. Então, eu estou cheio de ideias aqui para trazer pautas específicas para quem está iniciando, para quem está lá na ponta, e tenho certeza que vai ser muito bacana. Maravilha, maravilha. E a gente está junto. A gente está junto, eu topo tudo aqui. Eu acho que esse espaço é um espaço democrático e a gente, para falar sobre sensoriamento remoto, é sempre um grande barato. Sim, não? sim. É isso aí. E hoje, para quem está ouvindo na segunda-feira, hoje tem Jogo do Brasil. Brasil e Suíça, à 13h. Não sei que horário que a pessoa vai ouvir, mas já no domingo a gente já colocou o estádio 974 e detalhezinho ali a respeito do porquê do nome e tal. Sim. A gente está usando curiosidades. Curiosidades, né? E aproveitando aí a temática da Copa para mostrar também com o sistema sensores chineses de alta resolução, aquele dado ali é 50 centímetros, com bandas no RGB e no NIR, né? E 2 metros na multispectral e 50 centímetros na pancromática. Uma imagem de alto nível ali para a gente ver o estádio 974 containers fazendo a estrutura do estádio. Muito legal, né, não? Curioso, muito bacana. Maravilha. É isso aí. Meu querido, um grande abraço para você e a toda a nossa audiência. Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço, professor, abraço, pessoal. Tchau, tchau.